Irmãos, essa noite eu quero compartilhar sobre alegria. Quem quer ficar alegre aí? É um texto da palavra de Deus que fala sobre alegria. A alegria que devemos ter ao passarmos por provações. Aleluia! Tiago capítulo 1, versos 2 ao 4. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria. Algumas traduções dizem grande alegria. O passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, tende por motivo de toda ou de grande alegria o passar por várias provações. Aí você se pergunta: puxa, não podia ser só uma, não tem que ser várias. O texto está dizendo: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus, é a tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, 10 para 12 anos, eu me lembro disso, como se fosse hoje. Foi alguns irmãos lá na minha casa, na casa dos meus pais, uma reunião de oração, uma célula, né? E eu não me lembro o nome, mas eu lembro que era um homem. Um irmão saiu na garagem de casa, antes de ir embora, ele se voltou para mim e ele falou comigo assim, falou: olha, você não precisa se lembrar do que eu vou te dizer, mas você vai ser um pastor dos tempos difíceis. E foi embora. E eu me lembro dessa frase, sempre me marcou muito. Um pastor dos tempos difíceis. E eu fico pensando, será que esses tempos difíceis já chegaram ou ainda vão chegar? Porque se ainda forem chegar, Jesus tenha misericórdia. Porque eu acho que nós já vivemos tempos muito difíceis, irmãos. Nós vivemos tempos difíceis. É difícil hoje manter um casamento. É difícil. É muita luta. Nós sabemos que o índice de divórcio aumenta a cada ano. E cada vez mais cedo. Isso, infelizmente, é uma realidade até mesmo na igreja. Nós lutamos com isso. Pessoas cristãs estão lutando pelo reino de Deus quando lutam contra o divórcio. Mas o inimigo, ele está batalhando aí. Não acho que a gente tem que colocar tudo na conta do inimigo também, não. Né? Às vezes o orgulho, a soberba, né? O ser humano, ele é complicado. É difícil. Nós que estamos casados, acabamos de orar aqui. Nós que estamos casados, a gente sabe que é uma luta, irmãos. É ou não é verdade? Bom, pelo menos vou falar por mim. É uma luta. Vivo muito bem com a minha esposa, graças a Deus. Mas de vez em quando vem umas batalhas que tiram nossa paz. Luta no casamento. São tempos difíceis para criar os nossos filhos. Quantos são pais aqui? Pais de jovens abaixo dos 20 anos. A grande maioria. Pais de crianças com menos de 10 anos. Irmãos, a gente olha para o mundo e eu não sei os irmãos, mas eu temo pelo futuro dos meus filhos. Fui professor aqui na igreja fui pastor de adolescentes na igreja durante 11 anos. De 2003 a 2013,
aproximadamente 10, 12 anos. E, irmãos, já não era brincadeira naquele tempo. Continuo trabalhando com adolescentes, sou professor no Colégio Batista Getsemane, continuo lidando com adolescentes. E cada dia a gente vê como tem sido difícil criar os filhos. Eu vejo pela experiência com meus meninos. São ótimas crianças, obedientes, amorosos, carinhosos, mas agitadíssimos, curiosíssimos. Mexe em tudo, quer saber de tudo, quer conhecer de tudo, pergunta tudo, não para quieto. Que geração é essa, irmãos? Tempos difíceis, em que as influências elas são cada vez mais negativas e persuasivas. Hoje uma criança, ela não tem maturidade para dizer não para muita informação e influência que ela recebe do meio externo. Essa abertura da TV, da internet, ao mesmo tempo que pode ser uma bênção, tem se transformado também numa maldição. Porque a gente aprende e a gente vê cada coisa terrível. É difícil criar os filhos, é difícil, irmãos. Está difícil a vida social. A pergunta que a gente se faz muitas vezes é: em quem que eu posso confiar? Não sei se você já se fez essa pergunta. Não sei se você já se sentiu às vezes perdido, sem saber em quem confiar, em quem com quem você poderia abrir o seu coração. Porque às vezes não é nem que a gente pensa que a pessoa vai nos julgar, às vezes a pessoa não vai nem nos julgar. Mas a gente não sabe se a pessoa vai manter o sigilo, por exemplo. Dizem que tinham 3 irmãos conversando, compartilhando seus pecados, e um falou: realmente eu tenho dificuldade, eu às vezes pego coisas, eu roubo coisas. Não, irmão, misericórdia, vamos orar. Pois é. Aí o outro confessou: infelizmente eu tenho dificuldade com pornografia, eu acesso pornografia, luto contra isso. Ô irmão, vamos orar. E você, querido, qual que é o seu dificuldade? Eu não consigo guardar segredo de ninguém. Irmãos, mas é uma realidade. Em quem a gente pode confiar? É um conflito social. E por causa disso as pessoas não se relacionam. Nós estamos tentando quebrar esse paradigma que nós estamos tentando nos relacionar, até porque nós somos o corpo de Cristo. Nós já estudamos aqui, se não nos relacionarmos, não somos corpo, não somos igreja. E aí, somos o que então? Somos um monte de membros andando juntos, sozinhos por aí? Não, nós precisamos nos conectar. Mas é difícil, irmão, sim ou não? Não é? A gente faz às vezes uma confraternização aqui uma vez por mês. Quando acabou o biscoito, todo mundo vai embora. Tem que ficar, conversar um pouquinho mais. Cheguei lá, já não tinha mais nada. Crente é bênção, né? Graças a Deus. Mas quem está me entendendo? São tempos difíceis. Não sei se você percebe isso, irmãos. E às vezes nós convivemos só ali no nosso núcleo familiar. Tempos difíceis. Tempos difíceis no trabalho. Há uma crise de idoneidade, de princípios, crise financeira. Na verdade, o mundo está um caos. Crise na vida religiosa. Na vida religiosa, não estou falando em Cristo. Em Cristo não há crise. Mas na vida religiosa há. Nós vemos escândalos. Nós ouvimos heresias. A superficialidade das mensagens, muitas vezes. Uma crise religiosa. Os crentes estão em crise. A igreja muitas vezes imatura, mesquinha, infantil, sem profundidade da palavra e de relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo. Isso acaba acarretando um monte de outros problemas. Porque se a igreja não tem intimidade com Deus, não busca Deus, ela vira um problemão. Porque começa a querer resolver todas as questões espirituais de forma humana. E aí vai dar problema. E aí, em meio a esse cenário de dificuldades, de crise, de provações, nós somos ensinados a nos alegrar.
Dá um sorriso então. Aleluia. Nós devemos nos alegrar em meio às provações. Aí a pergunta que não quer se calar: por quê? Talvez a pergunta que deveria ser feita: para quê? Qual a finalidade da provação? Por que me alegrar? Por que Deus nos orienta em sua palavra a termos como motivo de grande alegria o passar por diversas provações? Olha que é tudo intenso. Você tem que ser muito alegre porque você vai passar por muita prova. Deus tem um propósito nisso, irmãos. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Quer ver como a igreja é alegre? Quem está passando por prova aí? Olha que povo alegre. Oh, aleluia. Dá um glória a Deus pelas suas provas, irmãos. Pregação meio do contra, né? Parece, né? A gente só ouve que você tem que... vai em frente. Uhul! Mas é isso aí, vamos em frente. Uhul! Glória a Deus! Estou passando por prova. Estou passando por tribulação. Glória a Deus, porque Deus tem propósito nisso. Antes de entrar no que o texto nos diz, extrair alguns ensinamentos do texto, primeiro eu quero diferenciar, irmãos, provação de tentação. Porque talvez algumas pessoas confundam o que é prova, o que é ser tentado, o que é ser provado. Em primeiro lugar, quem nos prova é Deus. O diabo nos tenta. Deus nos prova. E quando Deus nos prova, Ele nos prova para nos fortalecer. A prova fortalece. Quando Deus nos prova para nos amadurecer. A prova amadurece. A prova nos faz passar, nos faz subir o estágio. É assim em todo lugar, não é? Você está na escola, o que você faz para passar de ano? Prova. Para quê? Para ver se você aprendeu as lições que lhe foram ensinadas. Você vai na faculdade, o que você faz? Prova. Para quê? Para ver se você tem um fundamento, a base para os próximos ensinamentos que você vai receber. E dessa forma você vai se tornando um profissional melhor. Quando você se forma e vai fazer uma entrevista de emprego, o que é isso? Uma prova. É um teste de seleção, é o quê? É uma prova. Para saber se você tem condições de assumir as atribuições daquele determinado cargo. Quando você já está na empresa e você quer subir de nível, o que você faz? Prova. Um teste de seleção interno é uma prova. Para quê? Para que você seja avaliado, né? A avaliação que a empresa faz conosco, nós estamos sendo avaliados para quê? Para avançarmos, para progredirmos na carreira. A vida espiritual é a mesma coisa. Todo o tempo nós estamos aprendendo. E quando nós estamos aprendendo, nós somos provados. Para saber se nós podemos aprender conceitos, conteúdos mais sólidos, mais profundos de Deus. Agora, se você é provado e é reprovado, você toma bomba? Não, o Senhor vai trabalhar conosco para que a gente aprenda, para que a gente seja amadurecido. A prova nos amadurece, amadurece a nossa fé. A prova que vem de Deus, ela nos aperfeiçoa. E no final da prova, nós estamos mais apegados a Deus. Isso é provação. Isso vem de Deus. Porque quando estamos passando por essa prova, quando vem de Deus, nós nos apegamos. O resultado é bom, é crescimento. Saímos mais apegados a Deus. Agora, o que é tentação? A tentação é o diabo que nos tenta. E qual que é o objetivo? É nos derrubar. Se Deus quer nos fortalecer por meio da prova, o diabo quer nos enfraquecer através da tentação. Porque a tentação, na verdade, é uma forma do diabo nos levar a transgredir a lei de Deus. A prova não me afasta de Deus, pelo contrário, me aproxima. A tentação me afasta de Deus. Me corrompe. Eu não posso considerar uma prova dada por Deus, por exemplo, o que é resultado de pecado. E aí a gente tem que saber diferenciar. É a pessoa que diz assim: puxa vida, eu estou numa prova, pastor, olhe por mim. Eu tenho sonegado impostos nos últimos anos, mas eu estou dizimando. E a receita me pegou na malha fina.
Isso não é prova, irmão. Isso é consequência de pecado. É diferente. Amém, irmãos? Diferente. O que a gente faz com o pecado? A gente se arrepende, pede perdão a Deus, nós cremos que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e de fato o somos, estamos perdoados, e se possível for, você corre atrás para resolver o problema da consequência. Você tenta resolver a situação, se der para resolver, bem, se não der, paciência. Aguenta firme, o Senhor vai te fortalecer, e você vai passar por essa dificuldade aí, você vai vencer no final. Mas tem coisa que não tem jeito. Então, prova é diferente de tentação e de consequência de pecado. Então, se a prova vem de Deus, ela cumpre os seus propósitos. E qual que é o primeiro propósito que a gente percebe aqui no texto? O primeiro propósito da provação é nos proporcionar alegria. Pastor, mas isso é muito estranho. Como que a prova pode ser motivo de alegria para mim? É quando nós entendemos, irmãos, que se nós estamos sendo provados, como eu já falei, isto vai servir para o meu amadurecimento. Quando numa empresa você é chamado para participar de um processo seletivo, para subir de cargo, você chega em casa triste? Oh, meu bem, puxa, eu vou ser provado. Ai, meu pai, lá na empresa, que dificuldade, eu vou passar por uma avaliação para ser promovido, para virar gerente, para ganhar o triplo do que eu ganho, para ganhar um carro da empresa, para poder tirar férias no Caribe 3 vezes por ano. Oh, meu amor, vamos orar porque o inimigo está furioso. Não, irmãos, você chega em casa cheio de alegria, falando: meu bem, vamos dobrar o joelho, eu vou passar por essa prova, eu vou passar por essa avaliação, e eu vou ser promovido, e nós vamos comemorar lá no Caribe. Oh, aleluia! E todo mundo se alegra, e todo mundo fica na expectativa de você passar pela prova, porque no final da prova você saiu promovido. Com Deus não é diferente. Quando o Tiago está dizendo: tende por motivo de grande alegria o passar por uma prova, significa que Deus está nos provando para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente aprenda mais com Ele, dele. Isso é motivo de bênção, irmãos. O problema é que a gente acha que Deus está furioso, ou que o inimigo está furioso, ou que está todo mundo furioso. Não, tem situação que é bênção, e nós precisamos pedir a Deus discernimento, para entender que se estamos sendo provados por Deus, é porque nós vamos amadurecer e vamos crescer no final desta situação. Eu posso então me alegrar. Eu sei que não é para minha destruição. Eu posso confiar em Deus. E quando o cristão confia em Deus, a prova ou a provação produzirá resultados positivos na vida do cristão. Quem está passando por prova aí? Ninguém mais diminuiu? Era o que? Era tentação? Irmãos, é sinal de que Deus está trabalhando o nosso caráter, e nós vamos amadurecer, e nós vamos crescer. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1, verso 6. Algumas páginas à frente, aí é o próximo livro já, a próxima carta. 1 Pedro 1, verso 6 diz assim: nisso exultais. Nisso exultais. Vamos ler alguns versículos anteriormente para nós entendermos sobre o que está sendo falado. Versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós fomos regenerados, já é um motivo de nós nos alegrarmos em Deus, amém? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ô glória! Olha o que nos espera, irmãos. Uma herança incorruptível nos espera nos céus, para nós, que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então nós estamos vivos, mas nós estamos aguardando a salvação que será revelada nos últimos dias, no último dia. Então nós fomos reconciliados com Deus, nós temos a promessa de uma herança que é real, e nós aguardamos finalmente a manifestação dessa salvação no último dia, quando nós seremos
salvos finalmente do corpo, livres finalmente, completamente do pecado, da presença do pecado, enfim. Aí Pedro continua, nisso exultais. Ou seja, isso é motivo de alegria, amém? Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então nisso exultais o quê, irmãos? Nós nos alegramos pelo fato de já sermos salvos, regenerados, e estarmos aguardando a manifestação da salvação no último dia, bem como da herança prometida. Por isso nós devemos nos alegrar, ainda que estejamos algumas vezes, se necessário, passando por provações. Você está entendendo como a gente percebe que há uma mudança na nossa mente? Precisa haver uma mudança na nossa mente? Às vezes a gente passa por prova, a gente fica entristecido, achando que Deus não nos responde. Não, Deus está respondendo, inclusive é Ele que está nos provando. Para quê? Para que a gente cresça. E de repente a gente fica no altar, sem discernimento de que aquilo vem de Deus para o nosso amadurecimento, e a gente fica pedindo, Deus me livra, Deus me livra, Deus me livra. Não, querido, não é para livrar, é Deus me fortalece para vencer essa provação. Deus, venha comigo nessa prova. Senhor, fortalece a minha fé. Deus, me ajuda a crescer. Eu vou passar por isso, e quando eu tiver passado, eu vou sair mais chegado ao Senhor, e mais forte, mais abençoado, em nome de Jesus. Agora, se a gente não entende dessa forma, a gente começa a ficar com o coração todo melindroso com Deus, achando que Deus não nos responde, achando que Deus não nos ama, e aí vai. Então a prova, ela é motivo de alegria. Segundo, a provação, ela confirma a nossa fé. Nós lemos aqui o versículo agora, o versículo 7 de 1 Pedro 1. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então a provação, ela tem o objetivo de provar a nossa fé, assim como o ouro é refinado pelo fogo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz lá que a fé é a certeza daquilo que se espera, que esperamos, e a convicção de fatos que não se veem. Então o que é fé? Fé é a certeza de que aquilo que nós esperamos vai acontecer. O que nós acabamos de falar aqui que deve ser motivo da nossa alegria? Aguardamos a manifestação da nossa salvação no último dia, e aguardamos uma herança incorruptível, imarcessível, prometida pelo Senhor Jesus Cristo. E pela fé nós temos a certeza de que isso vai acontecer. E é a convicção das coisas que eu ainda não vejo. Tem situações na nossa vida, irmãos, que nós ainda não vemos, mas pela fé nós temos a convicção de que vai acontecer. Tem coisas que Deus fala ao nosso coração, que mesmo que tudo pareça contrário, nós acreditamos e por isso nós caminhamos nessa direção. Fé. Fé. Agora, a fé precisa ser provada. Quando você faz uma afirmação, alguém te pergunta algo e você responde, às vezes a pessoa, ela ainda questiona, ela exige uma confirmação disso. Mas você tem certeza? Aí quando você tem certeza, você diz o quê? Eu tenho certeza. Nós precisamos, irmãos, e é através da provação que Deus vai gerando no nosso coração uma convicção tão firme, tão poderosa, que desenvolve em nós uma fé, mesmo que pequena, mas capaz de transportar os montes. É pela provação que nós vemos a nossa fé se fortalecendo. Quando somos provados, estamos colocando em prática o que afirmamos com os lábios, que cremos em Deus. Afirmamos com os lábios que Deus tem o melhor para nós. Afirmamos com os lábios que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa fortaleza. Sim ou não? Quem já fez afirmações assim? Afirmamos, tudo posso naquele que me fortalece.
Afirmamos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Sim, é por isso que nós estamos sendo provados. Para que mesmo nessa situação de prova, nós possamos afirmar, essa prova é para o meu bem, porque eu amo a Deus. Será que você consegue afirmar isso? Você consegue dizer isso? Essa situação que eu estou enfrentando é para o meu bem, porque eu amo a Deus. Nós não afirmamos? Então Deus está dizendo, você tem certeza? Então prova. E aí o Senhor vai fortalecendo a nossa fé. Abraão, por exemplo, foi provado por Deus quando o Senhor pede Isaque, seu filho, o filho da promessa, como sacrifício. Deus precisava daquele sacrifício? Deus precisa do sacrifício de crianças, de pessoas? Não, nunca precisou e nunca vai precisar, pelo contrário, Deus se sacrificou por nós, mas Deus estava provando a fé de Abraão, e Abraão foi aprovado. Deus prova José. José é provado quando é traído pelos irmãos, vendido por eles, quando ele é injustiçado por causa daquela mulher lá, a mulher de Potifar, quando ele é esquecido na cadeia. Tudo isso Deus estava permitindo para que a fé de José fosse fortalecida de alguma forma, irmãos. Você já pensou? Um camarada que Deus coloca um sonho tremendo no coração, fala com ele que ele se tornaria alguém importante, que alguém usado por Deus, alguém que faria diferença na sua geração, no mundo, inclusive sendo honrado e respeitado pelos seus irmãos e pelos seus pais, mesmo sendo o caçula da família. Você já pensou receber promessas grandiosas de Deus e a partir dessas promessas a vida entrar numa decadência sem precedentes? Você já pensou que a vida de José se tornou um caos depois que ele recebe essa promessa de Deus? Mas na verdade Deus o estava aperfeiçoando, Deus o estava amadurecendo, Deus estava levando José exatamente para onde ele queria que ele estivesse, para que o milagre acontecesse, para que Deus cumprisse todo o propósito que ele tinha na vida de José. Você já pensou se José desistisse no meio do caminho? Você já pensou se José se revoltasse contra seus irmãos? Você já pensou se José tivesse caído nas tentações, no laço da mulher de Potifar? Você já pensou se quando esquecido na cadeia tivesse chutado o balde? E quando aqueles dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei de Faraó, vieram revelar o sonho, e ele não quisesse, quer saber, estou a fim de ouvir sonho, coisa nenhuma não. Vai dormir esses dois aí, vai sonhar outra coisa aí. Se ele tivesse revoltado, mas a fé dele estava sendo fortalecida. Irmãos, quantas vezes nós esperamos pelas promessas de Deus e parece que elas tardam, mas de alguma forma Deus está amadurecendo o nosso coração, de alguma forma Deus está trabalhando o nosso caráter. De repente algumas coisas ainda não se concretizaram, porque talvez não estejamos maduros o suficientes, ou talvez não tenhamos aprendido ainda a lição, e é por isso que Deus ainda continua trabalhando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé. Mas Deus não quer a nossa destruição, já falamos, a prova vem de Deus, e ela vem com o propósito de nos fortalecer, de nos amadurecer, de nos aproximar dEle. Jesus foi provado quando teve fome no deserto. Já falamos sobre isso aqui na quinta-feira. Quando Satanás o prova e diz, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com muita fome, irmãos. Mas Jesus responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse caso, Jesus está nos mostrando, está nos ensinando o valor das coisas espirituais. As coisas espirituais valem mais, são mais importantes que as coisas materiais. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, há hoje uma inversão de valores, mesmo na igreja. Valorizamos e corremos atrás das coisas que podemos pegar. Estamos nos esquecendo de nos empenhar pelas coisas espirituais. Estamos esquecendo de nos empenhar por uma vida santa.
Estamos nos esquecendo de valorizar que nós precisamos ajuntar para nós um tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Se nós dermos mais valor para as coisas espirituais, nós não nos importaremos com as provas que estivermos passando nessa terra. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se considerarmos o céu o nosso maior tesouro, o nosso coração estará em buscar o reino dos céus. Mas se o nosso tesouro estiver nessa terra, forem carros, forem propriedades, forem posições, nós buscaremos essas coisas. O nosso coração vai se empenhar em buscar essas coisas. E quando formos provados e perdermos uma ou outra coisa, a nossa vida desmorona. Porque todo o nosso tesouro está nessa terra. Só que a Bíblia diz que nessa terra os ladrões roubam. O tempo come os nossos bens. O que Jesus está nos ensinando é isso. Uma vez que a nossa alegria se baseia, ela se sustenta na salvação e nas promessas futuras que Deus tem para nós. Entendemos que precisamos valorizar as bênçãos espirituais, de tal forma que os problemas que enfrentamos aqui, eles perdem valor. É por isso que Tiago diz: tende por motivo de grande alegria o passar por provações, porque quando a nossa fé tiver amadurecido a tal ponto, a convicção que nós temos da promessa eterna de Deus, ela é tão forte, que qualquer coisa aqui, quer levar? Leva. Quer minha posição? Toma, pode ficar. O que mais que você quer? Quer minha saúde? Pode pegar. Porque mais vale a presença de Deus em nós. A prova da nossa fé nos faz mudar o foco, irmãos. É enxergarmos que as lutas são oportunidades para o nosso crescimento. Se nós entendermos que as provações que nós enfrentamos são oportunidades para o nosso crescimento, a nossa reação diante da prova muda. É como Josué e Caleb, que não viram as fortalezas e não viram os gigantes daquela terra, mas eles viram a grande e memorável vitória que eles teriam em Deus. É como Davi. Davi percebia que a prova era uma oportunidade para ele crescer. Diante de Golias, ele não olhou para o tamanho daquele homem, mas ele olhou para o tamanho daquela testa. Ele deve ter pensado assim: ah, essa eu não erro. Desse tamanho, isso aí até 5 quilômetros de distância eu acerto uma pedrada nesse homem aí. E Davi foi para a vitória. Se nós entendermos dessa forma, nós vamos mudar a perspectiva, a forma de enxergar as situações que estamos enfrentando. E aí de repente eu vou olhar para minha esposa e vou perceber que na verdade a minha esposa não é um problema. Ela é uma oportunidade para eu crescer. Você vai enxergar que o seu marido não é um problema. Seu marido é uma oportunidade para você amadurecer. Você vai enxergar, vai perceber que os seus filhos, seus pais, o seu emprego, a sua empresa, os seus empregados, qualquer situação que a gente enfrenta, são oportunidades que Deus nos dá para amadurecermos e avançarmos na nossa caminhada com Cristo. Eu gosto tanto deste versículo, eu vou citá-lo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18. Quando nós mudamos o foco da nossa visão, nós começamos a ver o invisível de Deus. O texto diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se, mas no que não, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quem sabe nós precisamos mudar o foco da nossa visão. Ao invés de olhar para o problema,
nós começarmos a olhar para Deus e entendermos que a prova é uma oportunidade que Deus nos dá para nós avançarmos. Aleluia! Terceiro, porque nos alegrarmos na provação, qual é o propósito da provação? A provação produz perseverança. Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos capítulo 5, verso 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Na tradução que nós temos aqui na tela de LED, a esperança não nos decepciona. O que é perseverança, irmãos? Em outras palavras, perseverança é não perdermos a esperança. Perseverança é você não parar no meio do caminho. Perseverança é você não parar de lutar. Perseverança é você não deixar o desânimo tomar conta do seu coração. Perseverança é você não começar a ver as dificuldades como intransponíveis. Perseverança é você continuar crendo em Deus, porque você tem uma fé fortalecida e firmada em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. A tribulação, então, ela produz perseverança, e essa perseverança, uma vez que nós estamos caminhando na presença de Deus, isso gera o quê? Gera experiência. Porque uma vez que você não desiste, você percebe como Deus vai nos dando livramentos. Cada luta que você enfrenta, você sai com uma experiência nova, porque Deus nos livrou, Deus nos ajudou, Deus me fortaleceu, Deus falou comigo, Deus é poderoso, o Senhor é Deus, Deus é tremendo, Deus é bom. Quantas histórias nós temos, irmãos? Como diz aquele hino antigo, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas das divinas mãos, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus. Não é que eu sou velho de igreja, irmãos, é porque meu pai canta muitos hinos e eu gosto de aprender. Conta uma a uma e dize-as de uma vez, e ficaremos surpresos quanto Deus já tem feito na nossa vida. Quantos aqui já receberam bênçãos de Deus? Mais de uma. Vou dificultar. 5. Quem dá mais? Mais de 10 bênçãos. Você já recebeu mais de 10 bênçãos de Deus? Não é verdade, irmãos? O que é isso? Isso é experiência. Por quê? Porque perseveramos. E se perseveramos e tivemos boas experiências, isso gera no nosso coração o quê? Esperança. E se temos esperança de que Deus nos ouve, e Ele nos responde, e Ele cuida de nós, porque Ele já fez e vai continuar fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, então vamos desistir agora? Não. Você já enfrentou luta que você pensou, essa é a maior de todas? Quem já teve uma experiência assim? Essa é a maior luta que eu enfrentei. E passou por ela? Quem passou por essa luta? Por que você está achando que essa de agora é a maior que você já enfrentou? Maior é a próxima. É ou não é verdade? É, ué. E quando chegar a próxima, você vai pensar assim, não é verdade, essa é a maior, não é nada, bobo. Maior é a próxima. Por quê? Porque Deus quer nos amadurecer e nos fortalecer cada vez mais. Cada vez mais. E é por isso que nós nos alegramos. Porque sabemos que a próxima pode até ser mais difícil, pode até ser pior. Mas eu vou passar por ela como eu passei por todas as outras. E eu vou vencer como eu venci todas as outras. Mesmo que aos meus olhos pareça impossível, eu não vou desistir. Eu vou continuar crendo e vou continuar vivendo para a glória de Deus. Perseverar é dar glória a Deus, mesmo em meio à dificuldade. Mesmo que a resposta demore. Abraão, quando recebe uma promessa de se tornar pai de uma grande nação, ele tinha 75 anos de idade. Sua esposa Sara, 65 anos, e ela já era estéril. Aos 99 anos de idade, Deus mais uma vez renova a promessa e diz para ele, olha Abraão, eu não me esqueci. No ano que vem, quando eu voltar aqui, você vai estar com teu filho. Abraão riu. Sara também riu.
mas a promessa se cumpriu. Às vezes você pode rir quando você olha para você mesmo e pensa assim: eu sou incapaz, não tem jeito. Senhor, o Senhor não está entendendo, eu sou tão fraco, eu não consigo. Mas o poder que opera em nós não é o nosso, é o de Deus. E não importa o quanto demore, importa que a gente creia e que a gente persevere. E se perseveramos, nós vamos dando glória a Deus. Glória a Deus. Abraão se fortalecia e dava glória a Deus. A tendência da carne é desanimar, é murmurar. Mas a tendência do crente é glorificar a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Por último, Tiago nos ensina que a provação, ela nos aperfeiçoa. O propósito da provação é nos aperfeiçoar. Na prova nós somos levados ao amadurecimento, ao desenvolvimento completo, que é integridade. Aprendemos a confiar em Deus e na força do seu poder. Na prova, irmãos, nós reconhecemos o quão fracos somos, o quão incapazes somos e o quantas vezes tentamos resolver do nosso jeito, com a nossa sabedoria e com as nossas forças, e geralmente dá errado. E aí o que Deus nos mostra? Deus nos mostra que não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. E dessa forma o Senhor nos aperfeiçoa. Dessa forma nós vamos nos tornando mais dependentes dele. 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10, Paulo falando a respeito do espinho, da dificuldade que ele enfrentava, ele pede a Deus que o livra desse espinho na carne. Qual é a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Em outras palavras, Deus diz para Paulo: nananina não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí o que Paulo diz então? Se puder jogar no telão, 2 Coríntios 12, 9 e 10, para lermos juntos esse texto. A minha graça é suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí olha o que Paulo diz, então, a conclusão que Paulo chega: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Ô irmãos, fala sério. Vou ficar ainda mais feliz em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Resumindo, eu me alegro nas provações, porque quando eu sou provado eu entendo a minha fraqueza, e quando eu percebo a minha fraqueza, eu também percebo o poder de Deus se manifestando, e me ajudando, e me curando, e me fortalecendo, e me impulsionando, porque na verdade essa força que me faz viver não vem de mim, vem de Deus. Então toda a honra e toda a glória sejam ao Senhor, e não a mim. Com isso nós somos crentes mais maduros. Resumindo em outras palavras, é coisa de doido, irmãos. Fala sério. Mas nós somos doidinhos por Jesus, e amamos a sua palavra, e temos viva a esperança de que um dia moraremos no céu, na presença do Senhor. Eu quero orar por você. Antes, só vou encerrar lendo o Salmo 46, e nós vamos orar. E eu quero pedir a Deus que nos ajude a passar pelas nossas provações, mas não resmungando, mas glorificando a Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, Ele é bom, mesmo na prova, é bom. Ele é bom quando nos livra da prova, mas Ele é bom quando nos põe na prova, porque Ele quer nos fazer crescer. O que eu preciso aprender é a me moldar segundo a palavra. Se eu entender, irmãos, o que a palavra nos ensina, se eu viver essa palavra, se eu buscar o que a palavra diz para eu buscar, se nós fizermos isso, seremos felizes, porque não buscaremos o que o mundo nos oferece, mas buscaremos aquilo que Deus já nos deu. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Porque tem gente que não gosta da vontade de Deus, ou acha que a vontade de Deus é difícil de engolir, porque ainda não tem a sua mente renovada pela palavra. Porque quando nós renovamos a nossa mente pela palavra, nós paramos de buscar aquilo que nos interessa e começamos a buscar o que interessa ao reino. Tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Quem está passando por luta aí pode dar um glória a Deus. Vamos orar, vamos. Vamos orar.